Olá pessoal, tudo bem? Retomando aqui os vídeos do canal, eu venho compartilhar com vocês hoje o meu relato de parto. E primeiro eu gostaria de agradecer você que continua por aqui me seguindo, apesar de eu não ter postado muitos vídeos, né? Eu falei que eu ia ter uma constância e apesar da correria do dia a dia eu não consegui manter, mas eu vou tentar trazer mais conteúdos aqui para o canal, então continua aí. Meu relato de parto, eu já fiz ele pelo Instagram há pouco tempo em forma de texto. Escrevi como foi, mas queria trazer em forma de vídeo aqui para o canal também. Então, se você não me segue no Instagram, vou deixar aqui meu arroba na tela, Marilda Martins, com 2 S no final, para você estar me seguindo por lá também. E muito obrigada por continuar aqui. E você que está me assistindo pela primeira vez, é muito bom ter você por aqui. Que bom que você está aqui e que você comece a me seguir também. Eu vou trazer muito vídeo aqui pro canal agora, eu vou ter mais constância, se Deus quiser, vou pegar firme e vou trazer aqui para compartilhar com vocês. E quem sabe ajudar alguém de alguma forma. Assim como eu sempre falo, eu sou muito ajudada, tudo de assunto que eu quero pesquisar, eu acho um vídeo aqui no canal falando sobre. Apesar de ter muita gente aqui, muito relato de parto, muita coisa, sempre a sua energia, o seu jeito acaba por encaixar com o de outra pessoa, a forma, às vezes uma coisa que aconteceu com você pode ajudar outra pessoa, então eu gosto de trazer e de compartilhar. Espero que seja útil de alguma forma para alguém. Sobre a minha gravidez, eu já fiz aqui no canal vídeos sobre os trimestres, tem do primeiro, segundo e terceiro trimestre, então eu conto tudo como que foi a gravidez. Se você não assistiu também e tiver interesse, tá aqui no canal. E hoje eu vou falar especificamente sobre o meu relato de parto, como que aconteceu no dia. No finalzinho, vou pegar o finalzinho da gestação também, porque às vezes eu não coloquei no tudo como que foi no terceiro trimestre lá, né? Eu vou contar para vocês aqui como que eu cheguei nos 10 centímetros de dilatação, esperando o parto normal, tendo me preparado e infelizmente não ter dado certo. No finalzinho da minha gestação, eu adquiri início de pré-eclâmpsia, então comecei a inchar bastante. E eu estava me preparando, eu assisti documentários, estudei, li livros sobre o parto normal, então essa era a minha opção. Não por ter nada contra a cesárea, né? Eu não tenho, como eu disse, nada contra, ela salva vidas, eu só não queria fazer uma cesárea desnecessária. E não queria nenhum tipo de intervenção, eu queria o meu parto o mais natural possível. E apesar de ter, eu sei que a mente da gente tudo contribui, você se preparar, se instruir, nem tudo sai como a gente planejou. Mas o que eu tenho a agradecer a Deus é que foi o melhor parto que eu consegui, que nós conseguimos, eu e meu bebê, e principalmente que Deus permitiu que me acontecesse, que hoje eu estou aqui com meu bebê saudável, estou bem, meu bebê é muito saudável, então eu só tenho que agradecer a Deus. Então, como eu falei no início, eu comecei a inchar bastante, eu me ausentei, tive que sair do trabalho faltando 4 dias, mas eu não sabia que faltava só 4 dias, porque como eu estava aguardando, né, o parto normal, e eu estava de finalzinho das 38 semanas. A minha médica, eu tive a graça de escolher a equipe que eu queria que estivesse comigo. Então eu consegui contratar a médica, que graças a Deus atendia pelo meu plano de saúde, que eu gostaria, ela é especialista, atende muito parto natural, parto humanizado e faz muito parto normal. Então ela tinha muita experiência, era a médica que eu queria que estivesse me acompanhando e graças a Deus deu certo. Eu consegui contratar a enfermeira obstetra que eu queria também, que é eu vejo que é uma mais famosa, assim, que tem muita experiência e era a equipe que eu queria. A fotógrafa que eu queria. Então, graças a Deus, eu estava ali com a equipe que eu queria, o hospital, tudo que eu queria. Deus me permitiu e me concedeu a graça de conseguir contratar. E no dia, eu já vinha trabalhando com meu esposo, eu queria muito que ele assistisse ao parto, que ele cortasse o cordão, então eu vinha conversando com ele, mas era uma coisa que eu não sabia se ia acontecer, porque ele ficava assim, não sei se eu tenho coragem. Mas eu deixei, né,
à vontade, também não tinha aquela pressão. Se ele sentisse na hora que dava para assistir, ele ia assistir. Se não, tava tranquilo também isso pra mim. E no finalzinho, como eu comecei a inchar muito, era mais os pés, a minha médica me disse que eu não poderia esperar até as 40 semanas. E eu fiquei meio que desesperada nos dias, achando que ia ter que fazer uma cesárea ali. Ela falou, não, não é assim também. Você só não vai poder esperar as 4 semanas. E me aconselhou, às vezes, tentar uma indução por acupuntura. Essa enfermeira que eu contratei, ela faz, né? Esse trabalho não farmacológico. Mas mesmo assim, eu também não queria. Chegou ao ponto de eu falar com ela, não, não sinto paz, não quero fazer essa forma. E se tiver tudo seguro, eu quero esperar mais de forma natural mesmo. Ela falou, coração de mãe sente. Se você não sente vontade, então não faça. E por enquanto ainda é seguro, pode aguardar mais essa semana. E eu comecei a fazer umas caminhadas muito puxadas. Minha mãe mora um pouco longe da minha casa e eu ia a pé e fiz assim umas 2 só, na verdade. Numa quinta-feira e no sábado. Bem puxada. Fiz exercícios em casa. A fisioterapia pélvica, devido a eu não encontrei na minha cidade, eu tinha que fazer fora, então eu só consegui fazer 2 sessões já no final. Me ajudou também muito, mas foi muito pouco. Mas eu também consegui contratar a fisioterapeuta que eu queria. Só que foi devido ao tempo, a disponibilidade de horário, eu não consegui fazer direito. É uma das coisas que, se numa próxima gestação eu tenho interesse em fazer, independente da via de parto, eu quero muito fazer, me preparar para isso. E no finalzinho nessa semana, que tava assim, eu comecei a inchar mais, eu mandei pra médica, né, como que tava os meus pés, o jeito, apesar de eu fazer em banho, deixava os pés em água gelada pra ajudar, ela pediu que queria me ver, isso era tipo numa segunda-feira, ela queria me ver e avaliar pessoalmente. Mas meu esposo já pensamos, nossa, vai fazer cesárea. Colocamos as coisas no carro, fomos, né, uma cidade bem próxima aqui à minha. Ela me examinou e graças a Deus meu colo do útero tinha começado a dilatar, então ela falou, não, pode voltar a esperar mais um pouquinho. E eu voltei feliz de saber que eu ia poder esperar e que estava seguro. Não estava, né, tão assim, desesperador. Voltei para casa e aí aqueles dias ali foi muito aquela tensão. Eu comecei a sentir as contrações de treinamento, então todo dia eu sentia muita dor. Eu chegava a mandar para minha enfermeira para acompanhar, filmando a barriga. Ela não, ainda não tá assim totalmente dura e apesar dessa dor é as contrações de treinamento. Então eu fiz umas caminhadas, uns exercícios bem puxados ali. No sábado eu fiz essa caminhada para minha mãe. E aí à noite eu já estava sentindo muito, muito mesmo. E no domingo de manhã eu fiz outra caminhada puxada para minha sogra. A gente ia almoçar lá e eu resolvi ir a pé para estimular mesmo. Então eu estava me sentindo muito bem, apesar desse inchaço. Eu não acredito tanto em coincidência, mas Deus permitiu que acontecesse na nossa família. Meu esposo ele tem um irmão gêmeo e eu e minha cunhada engravidamos sem planejar na mesma época. E a minha cunhada estava com a cesárea agendada para segunda-feira, dia 12 de manhã, né? E ela então estava tranquila, que ela tinha agendado e tudo, e eu estava assim, todo dia a gente achava que era o dia, então começava a sentir hoje, não era, mas eu não cheguei a ir para o hospital, porque eu sentia, mas as minhas contrações não eram ritmadas, e eu estava assim, de certa forma, tranquila, porque tinha me preparado, mas também ansiosa, né, de pensar, será que é hoje, será que é hoje? E no domingo eu fui para minha sogra para almoçar, fazendo essa caminhada. Tomei muito chá de canela. Minha enfermeira, minha médica falou que podia, e podia me alimentar normal, apesar que eu não conseguia alimentar direito, a gente já não sente tanto assim normal nos últimos dias. E no início não é aconselhável tomar, mas no final ajuda. Tomei muito chá de canela, minha sogra fez. Quando foi no finalzinho do dia à noite já, assim, eu comecei a sentir muita contração, muita. Eu saí de lá, assim, eles já falavam, vai para o hospital, vai para o hospital. Eu falei, não, vou guardar mais um pouquinho. Aí todo mundo já começou, não é possível que vai nascer no mesmo dia. Antes eles achavam ou eu ou ela ia ganhar primeiro, às vezes eu tava sentindo mais. E comecei a sentir muita contração à noite.
E a gente veio embora, isso era por volta das 10 horas da noite no domingo. Chegando em casa, meu esposo estava na sala e eu falei, vou deitar um pouco pra ver. Se não passar, doer muito assim, eu vou pro hospital. Deitei na cama e como eu tava assim, esperando o parto normal e eu sei que acontece com poucas pessoas da bolsa estourar, mas eu já tinha me preparado pensando, eu queria ter essa sensação, eu queria sentir, que ver como que é a bolsa estourando, como que é, né? Se Deus permitir. E aí a gente já tinha até preparado. Eu tinha colocado um plástico assim do meu lado da cama, porque eu já tinha visto histórias de pessoas que estouraram, que muitas estouram de madrugada, dormindo, e surge muita água ali na cama, então eu tinha colocado tipo forrada a cama mesmo. E eu cheguei, deitei e dormi. Apesar da dor, eu dormi, apaguei. Eu acordei com a minha bolsa estourando, com aquele líquido saindo às 1h30 da manhã. Eu só gritei meu esposo, falei assim, minha bolsa estourou, e todo mundo já ficou meio assim, ai, ansioso, nervoso, tem que ir pro hospital. Aí eu mandei pra minha médica, pra minha enfermeira. A enfermeira, né, eles pediram uma foto para ver como tava o líquido, tava tranquilo, claro, assim, então tava tranquilo. Ela falou assim, pode ficar tranquila, eu também já sabia, eu falei, tá chegando, né, vai ser hoje. E ela falou, se você quiser pode tomar um banho, então eu fui tomar banho, meu marido avisou toda a família, eu avisei minhas irmãs, mandei para elas de madrugada, minha mãe, e a minha mãe, que até então não tinha certeza se ia comigo, é bom ter menos pessoas lá, mas minha mãe falou assim, não, eu vou com você, e eu não, então a gente tá passando aí pra pegar a senhora. Tomei banho, apesar que o líquido não parava de descer, saiu muito líquido, e a gente já tava com as coisas no carro, só ajeitou pra sair assim, foi buscar minha mãe. Eu sentia muita contração, a ponto de ter que fazer sim, parar porque eu não conseguia ouvir, às vezes conversar, nada, de tanto que eu tava sentindo cólica mesmo. É tipo uma cólica, né? Uma contração. Mas eu não via como sofrimento, eu via como uma dor da qual eu estava preparada e eu sabia que eu ia sentir. Então, apesar da dor, eu não sentia muito, assim, é uma dor muito doída, mas não era uma dor de sofrimento. Ai, meu Deus, quero que tire isso. Não, eu sabia que cada vez que eu sentisse, meu bebê estava mais perto de chegar. E a minha mãe, ela teve, desculpe a minha voz, tô começando a ficar meio alérgica. A minha mãe, ela teve partos normais e foram rápidos, assim. Então minha mãe já pegou até uma cobertinha e chegou na casa dela pensando que às vezes eu poderia ganhar até no carro, porque é uma distância assim de umas meia hora, 40 minutos até chegar no hospital. Quando minha bolsa estourou era 1h30, a gente deve ter saído daqui quase às 2, porque até que eu tomei banho, pegou minha mãe e a gente foi. E no caminho a gente foi rezando um terço. Eu rezava, só que quando vinha aquela mais forte, eu fazia desse jeito de novo e falava, é porque tá muito assim. E a gente foi rezando da minha cidade a outra, um terço, gastamos tudo de tanto que eu tava sentindo. E apesar de tudo, eu ainda conseguia gravar um pouquinho como que eu tava sentindo e gravar a gente ali no rezando uns minutinhos. E aí tinha aquele intervalinho ali onde eu conseguia respirar. E, e fomos, rezamos o terço todo. Quando a gente chegou na porta do hospital, meu marido parou ali pra eu descer, pra ele, né, ver, pra estacionar. O líquido continuava descendo. E eu custei entrar pela recepção, ele ficou ali cuidando da papelada, né? Eu já tinha deixado tudo pronto, no pastinha. E a gente foi para aquela sala, para uma sala que fica de triagem, para ver como que tava. Aí logo em seguida minha enfermeira já chegou, me examinou. Aí antes, assim que a gente vai lembrando, eu não fiz roteiro, eu tô fazendo o que vem na minha mente mesmo e tentando, assim, vai ficar um pouco longo, mas eu tô fazendo em detalhes para ficar assim registrado. O meu tampão, ele começou a sair tipo no sábado. Eu mandei pra enfermeira olhar, era o tampão saindo. E eu já vi outros assim, o meu não saiu muito, mas saiu, começou a sair.
Então, você vê ali que não é que vai nascer na hora, mas que tá próximo. E no dia lá que eu cheguei, eu fui ao banheiro, saiu mais, e aí ela foi me examinar, antes mesmo da médica chegar. Isso é uma vantagem de ter enfermeira obstetra. Ela consegue te examinar, precisar de alguma coisa, né, antes. Uma doula. A doula, ela, às vezes, não consegue fazer tudo que a enfermeira obstetra consegue. Então, eu contratei a enfermeira que já fazia de tudo. A enfermeira me examinou e, para minha alegria, eu já estava com 5 centímetros. Então, era exatamente a hora que eu queria mesmo ir para o hospital, era quando eu tivesse assim. E ela falou, você está dilatando muito bem. Meu esposo foi comprar algumas coisas na padaria. Eu tinha feito o plano de parto, de como eu imaginava, como eu desejava que fosse, mas a gente sabe que tudo acontece de acordo com a vontade de Deus. E nem sempre vai sair como a gente planejou, mas eu tinha feito, né, com ela, assim, mais ou menos como eu imaginava que seria. Eu ia entre todas as posições, mas eu fiquei bastante tempo no chuveiro, porque aliviava muito. Fiz banqueta, deitada, todas as posições, de cócoras, tudo, todas as posições, para achar uma mais, assim, confortável. Tinha hora que a contração vinha muito forte, tinha hora que ela dava aquele intervalinho ali, conseguia respirar e o meu esposo estava todo o tempo, minha mãe e a médica, a enfermeira. E a fotógrafa chegou, estavam ali me acompanhando, me aparando. E até a minha médica, quando me examinou, ela até chegou a comentar, falou assim, eu nem vou desmarcar os meus pacientes à tarde, porque tá indo muito bem, você vai ganhar seu bebê agora de manhã. E eu tava dilatando muito bem. Graças a Deus, apesar de tudo. E eu lembro em consulta, ela falava, elas, né? A gente não promete, eu nunca vou te prometer um parto normal, mas eu vou tentar chegar no objetivo, não é promessa, né? Mas ela ia fazer de tudo para mim sair de lá com meu bebê no colo, que é o objetivo mesmo do parto. Isso sempre ficou bem claro, né, para mim, e me tranquilizava também de saber que elas iam fazer o possível e deixar eu tentar o tempo que fosse preciso, né, enquanto fosse seguro. E eu falando é como se eu estivesse revivendo esse momento. E lá, assim, eu tentei e eu falava, eu ficava com medo de desistir por dor, porque durante a gestação, desde o início, quando eu comentei que eu queria tentar o parto normal, o que eu mais ouvia era falando assim, não, você não vai conseguir, né? Não vai dar certo, não vai conseguir. Não, mas eu quero tentar. Tive que dar uma pausa para pegar aqui meu bebê, meu amorzinho, que acordou. E vamos continuar, né? Agora eu vou finalizar, acabar de gravar com ele aqui no meu colo, que ele já acordou. A mamãe tá contando aqui pro pessoal como foi o dia que você nasceu. Foi um dia muito especial. Depois eu vou fazer um vídeo com ele direito, para vocês conhecerem melhor. Né, meu amor? Foi um dia muito abençoado. E como eu tava falando, aí eu fiquei em várias posições para tentar achar, né, que desse certo para mim. Eles me deixaram bem à vontade e eu ia passando. Às vezes eu não aguentava nem, quando tava doendo muito, nem massagem no meu corpo. Tem gente que aguenta, eu não aguentava nem me encostar direito. Fiquei bastante tempo no chuveiro e a minha médica mesmo, ela falava que eu ficava com medo porque eu sou uma pessoa mais fraca para dor mesmo. Ficava com medo de desistir e ela falava, por dor você não vai desistir. Só se acontecer alguma coisa, mas eu não deixo você desistir por dor. E eu tinha conversado bastante com meu esposo e minha mãe também, para não deixar caso eu falasse de desistir, não deixar eu desistir por dor. E agora tá aqui contando pra vocês e com esse amorzinho no meu colo, não tem preço. É só mesmo Deus, gente. E ficamos tentando por muito tempo. Eu, meu bebê, Deus e elas, todo mundo me dando força.
E consegui, quando eu cheguei lá nos 8, assim, já tinha passado do meio-dia e eu tava lá muito tempo. No total foram 14 horas. E até nisso, esse 14 é um dia muito especial para mim, foram 14 horas. E no final, quando passou esse tempo, eu já até. Aí eu cheguei a falar, nossa, no final, quando eu tinha tentado todas as posições, já tinha repetido, já estava ali, tava dilatando bem, a médica chegou a falar assim, vamos tentar colocar, né, ocitocina, mas eu já tava já dilatado por quase tudo, assim. Quando ela furou minha mão pra colocar, não, e pouco antes ela falou, você já chegou. Quando ela furou minha mão pra colocar o acesso, começou, a hora que ela começou a colocar o soro, eu cheguei nos 10 centímetros, fiz bastante força, muita força, ela sempre, todo momento, monitorando. E ela falou assim, não é mais seguro, você dilatou os 10 centímetros tudo e a partir de agora não é mais seguro. A partir desse momento eu já não só olhei pro meu esposo, assim, que tava atrás de mim, né, me apoiando assim, olhei pra ele e falei, então vamos, né, nós não vamos colocar em risco a vida do meu bebê, nem a minha vida, né, por um desejo. E fomos para cesárea, ela já ali já chamou, já veio o pessoal, me buscou para cesárea. Eu tava sentindo muito, muito, muito. E quando eu cheguei embaixo assim pra sala, eu só ficava pensando na hora, nossa, meio que todo mundo falou que eu não ia conseguir, a maioria, né? Muita gente falou, e eu realmente não tô conseguindo. Até que a minha enfermeira comentou comigo, não é por isso, Maria, você conseguiu, você foi muito longe, você conseguiu dilatar, você se preparou. É porque não era pra ser dessa forma. E quando eles me deram, aí tinha uma equipe maravilhosa na sala da cesárea, maravilhosa. Todo mundo me tratou muito bem, eu tava ali consciente. E quando eles me deram anestesia, foi como se tirasse a dor com a mão. E o meu esposo ficou todo o tempo comigo, tanto na tentativa do parto normal quanto na cesárea. E passou o tempo, eu sabia que era rápido e meu bebê não chorava. Aí foi outro desespero. Na verdade, foi um momento mais desesperador, porque ele não chorava. Eu falava, meu bebê não tá chorando, mas aí eles falaram que tava tudo bem, graças a Deus com ele. Só que como ele tava cansadinho e não foi pelo tempo, eu fiquei muito tempo sentindo, nossa, fiquei muito tempo tentando e meu bebê nasceu assim, até que na consulta minha médica explicou, não foi por isso. Mesmo que eu tivesse ido direto pra cesárea, tem bebê que nasce assim mais cansadinho, mas graças a Deus não era nada grave. E o pediatra, que foi uma indicação muito boa da minha enfermeira, é o mesmo que acompanha ele desde o nascimento, estava lá, me ajudou muito, devo muita gratidão a ele, me ajudou até com a amamentação. No início, consegui amamentá-lo assim que eles trouxeram ele, logo depois, desde a primeira hora até os 6 meses, consegui amamentar ele só com leite, não demos nada mais. E já começou a introdução alimentar, depois eu falo no outro vídeo como tá sendo. E ele é um menino muito saudável. E infelizmente, devido a ele nascer cansadinho, não foi possível o meu esposo cortar o cordão, não foi possível me entregar ele na hora, sujinho. Eu tinha muita vontade de que me entregasse ele ali todo, né, entre aspas, sujinho assim, mas não foi possível. E já trouxeram ele pra mim, já estava enroladinho, mas ele nasceu bem, graças a Deus. Um menino grande, saudável e muito especial. Ele é a bênção da nossa vida, alegria, e eu considero que eu tive o melhor parto possível. Eu me senti nos primeiros dias muito culpada de ter tentado, e às vezes ele ter nascido assim,
molinho, como eu falei, né? Mais cansadinho, mas ele é um menino que ele não é um menino que chora muito. Ele sempre foi muito calminho e é uma bênção. E depois eu entendi que era para ser assim, não, né? Foi o que estava preparado, o que estava ao meu alcance. A gente tentou fazer, foi além do que eu esperava, foi muito especial e foi um dia muito, muito, muito especial. E eu só tenho a agradecer a equipe que me acompanhou, ao meu esposo, minha mãe, e principalmente ao meu bebê e principalmente a Deus, que me permitiu viver esses momentos, que foi muito bom. Eu não arrependo nenhum minuto de ter tentado. Ele é muito saudável e foi da melhor forma. Então, se você deseja, caso não dê certo como você imagina, não se sinta culpada, né? Faça o seu melhor e vai acontecer o que for melhor para você, para o seu bebê. E é isso, gente. Eu queria compartilhar com vocês. Acho que eu falei assim tudo. E no finalzinho eu lembro que eu ainda, ou quando ela falou assim, antes dela falar que não era seguro, eu falei assim, nossa, então me dá uma anestesia, alguma coisa, que eu já tinha chegado nos 10 analgesia. Ela falou, não adianta, você já dilatou tudo. Então eu ter chegado ali aos 10 centímetros, ouvi muita gente falando depois, nossa, você passou pelos dois, sentiu as duas dores, mas eu não vejo isso como ruim. Senti e, se Deus me permitir, né, eu não falo que eu quero sentir de novo, porque eu ainda desejo ter um parto normal, se for da vontade de Deus. E ficaria enquanto é seguro, porque eu sei que faz muito bem, é natural da gente, fisiológico, e o que for melhor vai acontecer para nós. Muito obrigada a você que assistiu, continue aí, que vai vir muito vídeo pelo canal. Muito obrigada, fiquem todos com Deus. E antes, estou esquecendo, meu bebê escolheu o dia e a hora de nascer, e ele nasceu na segunda-feira. E a minha cunhada ganhou neném de manhã, que eu falei que estava grávida também, tinha marcada cesárea. Nós ficamos quase de frente, assim, praticamente de frente. Foi um alvoroço no hospital, porque os nossos maridos são gêmeos. E nossos bebês nasceram no mesmo dia, sem planejar. Pela graça de Deus, são dois bebês muito lindos e muito saudáveis. E, né, meu filho? E tá aqui, nossas bênçãos, com a graça de Deus. Então, é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Dá tchau pro pessoal. Tchau, tchau. Oi, pessoal. Continuando o vídeo. Peço desculpas pela minha voz. Está um pouco resfriado, alérgico. E o meu bebê também demandou um pouquinho de mim, agora que eu consegui voltar agora, eu já estou em outro cenário aqui, né? Mas, continuando, eu esqueci de mencionar que eu fiz no início Pilates, foi muito bom para mim. Eu fiz alguns meses e eu parei porque estava muito cansada, me sentindo muito cansada mesmo fazendo os exercícios, eu dei uma pausa. E outra coisa que eu não falei no vídeo aqui, revendo antes de postar, e foi por que não deu certo, né? Na hora, não tinha como minha médica saber, porque eu já estava ali em trabalho de parto, dilatado, não dava para saber. E ela sentiu que ele estava coroando, começando, ela já tinha sentido que ele tinha cabelinho, então ela não conseguia, ela falou, só consigo te falar mesmo depois da cesárea, por que não deu certo. E quando a gente foi, que passou tudo assim, né, que fez o parto e tudo, ela me falou e até pôs no laudo que eu não consegui por DCP, que é desproporção cefalopélvica. É quando a bacia realmente não dá. Mas, e também o bracinho, em vez de estar assim mais assim, ele estava aberto com cordão no braço. Então não dava para passar. Se forçasse, igual depois comentando com outras pessoas a minha situação, teve pessoas que já passaram por isso e na época não teve opção e os médicos acabaram tirando o bebê, né, por fórceps, né, algumas pessoas que eu conheço que aconteceu, me relatando,
chegou a quebrar a clavícula da criança, então eu não queria jamais isso também, né? Fora que agora quase não se utiliza. Mas já teve crianças que passaram por isso e que eles tiraram de toda forma, né? E, e aí foi por isso, não foi pelo meu tamanho, assim, tem pessoas menores que eu que conseguem, porque eu ouvi muito na gestação, sua bacia é pequena, não foi, embora o meu laudo conste isto, né, ela falou, não é pelo meu tamanho, isso não tem como saber, é só na hora. Não é, tem pessoas bem menores, bem magrinhas que conseguem. Então não é olhando, a pessoa não sabe só de olhar, só na hora mesmo. E pode ser que eu tenha outros partos, né, outro parto e que eu consiga, como não? Não dá para saber se vai dar certo ou não, tá bom? Então foi por isso que veio no laudo e eu entendi que não era para ser, né? Não foi. E hoje também, esqueci de falar, relatando, fazendo vídeo, meu bebê já completou agora há pouco tempo, ele nasceu em setembro, ele está com 8 meses e graças a Deus muito saudável, muito bem, tá aqui cada vez mais esperto e inteligente. Obrigada, gente.